Eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois, segundo a revelação, me foi dado a conhecer os mistérios, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que quando lerdes, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo, o qual em outras gerações, não na dele, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo Jesus. E a igreja diga amém. Somente até o versículo 8. Redobre a vossa atenção aqui. Eu quero falar sobre esse mistério. No dicionário do nosso português, a palavra mistério é um segredo compartilhado somente para alguns que lhe é de seu interesse. Mas eu quero que você redobre a sua atenção, porque hoje eu fui tomado por um sentimento eterno para expressar essa mensagem. Efésios é a quarta carta de Paulo escrito da prisão romana. Paulo escreve 4 cartas. Está ela entre a primeira, Efésios, Colossense, Filipense e Filemão. Efésios, Colossense, Filipense e Filemão. São 4 cartas. Chamamos de carta das prisões. E aí, pastor Aurélio, Paulo deixou um dos melhores tratados teológico, no sentido da o Deus, o estudo de Deus, a logia de Deus, a lógica sobre o que Deus falara por meio dos profetas e dos apóstolos que foram cheios do Espírito Santo. Paulo estava preso por volta do ano 60, ao ano 62, numa prisão chamada prisão domiciliar. Quando ele é enviado para Roma, ele passa 2 anos preso nessa prisão domiciliar. O que é que era isso? Uma casa que ele alugara sobre o cuidado, a custódia de Roma, que guardava a prisão dele 24 horas pela escolta da elite. Tem o termo bíblico lá em Filipenses, a escolta pretoriana, equivalente a 16.000 soldados de elite, da mais alta patente romana. Era o FBI dos Estados Unidos da América, as mentes mais inteligentes sobre o policiamento de Roma, sobre o guardar de Roma. E esses homens estavam instruídos a fazer isso. Paulo certamente foi um prisioneiro sendo cuidado sobre esses pretores romanos que guardavam, essa escolta que guardava ele. 2 anos ele fica preso, porém 2 anos lhe foi suficiente para ele causar a maior revolução que o Império de Roma já tivera naquele tempo. É bem verdade que Paulo preso, ele foi mais revolucionário do que um Paulo livre,
pela Roma. Roma prendeu Paulo com o intuito de amordaçar, calar a boca dele, porque achava que prendendo o apóstolo, o missionário ao gentio, o guru daquele tempo, achando que ia paralisar a vida dele, se enganaram, porque nem a prisão conseguiu deter a voz daquele a quem Deus o chamou para ser uma voz e não um eco. Tem gente que é eco, outros são voz. O eco repete, a voz não. O eco repete o que a sociedade explora. O eco é essa forma de plágio. O eco não tem identidade, só é o que ele copila dos outros. A voz não. Eu sou a voz que clamo no deserto. Prepare o caminho, prepare a vereda, porque ele vem, o Rei Jesus vem. Deus não nos chamou para sermos eco, Deus nos chamou para sermos voz. Tem gente que diz, eu só faço porque fulano mandou eu fazer. Desculpe, você é um eco e não uma voz. Voz tem identidade própria, voz tem identidade pessoal, não clona nada de ninguém, ele é uma fonte inspirativa. Deus quer que nós sejamos uma voz e não um eco. Então Paulo não é um eco, Paulo é uma voz. Ele está preso, ele escreve essa carta, que no meu ponto de vista é a carta que mais trabalha a área da igreja, a área da eclésia, de um povo chamado para fora do mundo. A palavra igreja é eclésia. Eu falara isso no domingo passado e hoje eu torno a falar novamente. Quando nós fomos chamados para fora, é para que nós entendamos de uma vez só que a nossa identidade está em Cristo, pois nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Aleluia! Quem é herdeiro com Cristo e co-herdeiro com Cristo já tem a sua identidade. Quem tem a sua identidade entendeu que é uma pessoa em Cristo. Deixe-me lhe falar, tem crente que é muito fácil enganar ele. Hoje pela manhã nós falávamos sobre isso, mas eu e Moedilson na saída da igreja, que a maioria dos políticos se aproveitam dos crentes, porque crente é fácil de ser enganado. Qualquer coisa que você fala, a maioria deles acatam, absorve, deixa-se levar. Deixa eu lhe falar uma coisa, você não é filho da ignorância, você é filho da luz, que é o próprio Cristo Jesus. Ele é a luz que vindo ao mundo iluminou a todos os homens. Aleluia! E eu já começo a declarar algo. Onde essa luz chega, ela dissipa a treva, ela anula a treva, ela abate a treva. Aonde habita essa luz, a ignorância não tem vez, as trevas não tem vez, porque essa luz não é de homem, é luz do sol da justiça. Oh glória, aleluia. Tudo está visível a esse ponto de vista. Paulo está preso, Paulo está o quê? Só que, meu amigo Tiago, Paulo está preso, mas não está prisioneiro de Roma. Vou repetir. Paulo está preso, parece contraditório, né? Paulo está preso, mas não é prisioneiro de Roma. Não, Adriel, o texto está dizendo que ele é prisioneiro de Roma sim, está aqui, ó. Não, o texto não está dizendo isso. Ele está preso, mas não é prisioneiro de Roma. Ele é prisioneiro de Cristo Jesus. Observe aí para você pegar essa. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus.
Não é Edilson? Ele não é prisioneiro de Roma. Ele está numa prisão de Roma, mas ele não é prisioneiro de Roma. Ah, para de ser conformado. Fala para o teu irmão educadamente, para de estar se conformando com tudo que você vive. Diga para ele aí, diga. Porque tem gente que já está no deserto. Você não é desse deserto, você não é prisioneiro desse deserto. Deserto é uma fase difícil que você está passando. Deserto é uma prova que você está passando. Porém, tu não é prisioneiro desse deserto, tu é prisioneiro de Cristo Jesus. Está aqui, ó, de uma ou outra. Se eu estivesse lá, eu ia dizer, Paulo, mas que Jesus é esse? Que tu está preso por Roma, não por Jesus. Se não, essa prisão aqui não é nada diante da invisível. Oh, glória. Oh, aleluia. E eu estava fazendo uma releitura esses dias. Meu amigo Tiago, quando eu descobri que a nossa vida é fruto dos nossos pensamentos. Lá em Tiago diz assim, de onde vêm as guerras? Vem dos nossos pensamentos. A guerra que você vive não é do lado de fora, é dentro de você. Não é que tem pensamento que te perturba? Tem ou não tem? De uma ou outra. Ou você vence a si mesmo, ou será consumido por esse mal que está dentro de você. E aí, Paulo está dizendo, eu estou na prisão de Roma, mas não sou prisioneiro de Roma. Eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. Sabe por quê? Ninguém consegue escapar do chamado. Nem adianta tu fugir. Nem adianta tu querer andar errante. Nem adianta tu querer pular para outro clube. Não adianta nem tu querer viver em treva. Uma vez que a luz te iluminou, tu pode até querer desprezar ele, mas aquele a quem ele elegeu, está eleito, está escolhido, está separado. Sabe por quê? Porque quando ele nos viu, você está pensando que ele viu alguma coisa boa em você? Você está muito enganado. O que tu tem de bom para Deus? Para ele ver em você, eu olhei para o Adriel, eu gostei do Adriel. Você está enganado. Nada em mim chamava a atenção dele. Nada em mim merecia ele, mas por causa do grande amor com que nos amou, olha que lindo, olha que maravilha, você e eu só somos filhos porque ele decidiu nos chamar para sermos filhos. Ninguém nunca viu Deus, Deus só quis se revelar ao homem. O que eu sei de Deus é o que ele permitiu que eu soubesse. Eu não sei mais nada além, e nem preciso saber. Eu não sou secretário de Deus para saber quem vai ser salvo, quem não vai. Eu não sou secretário particular de Deus. Eu não estou no quarto nível da Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo e o Adriel, não. Eu estou aqui como o menor dos santos, herdeiro de um reino milenar, de um reino eterno, que de eternidade a eternidade esse reino dura. E eu já quero liberar uma palavra profética para quem acredita em palavra profética. A tua vida não se resume em comer, em beber, em dormir, em casar e dar-se em casamento. A sua vida se resume na vontade daquele que rege todas as coisas. Somos regidos por ele, e se somos dele, aproveita para adorar o Rei Jesus que está presente aqui. Olha, Paulo diz, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentil. Por amor de quem? De vós, gentil. Ele está prisioneiro por amor de vós, gente. Paulo ama o próximo como a si mesmo. Nós, que somos amados por Deus, escolhidos por Deus, aceitamos a graça de Deus. Entendemos em que ponto Paulo está dizendo? Eu estou prisioneiro aqui por amor de vós, gentil. Por amor de vós, gentil. Por amor de vós, gentil. É por ódio? Não, é por quê? Por amor.
Se fosse por ódio, ele não estaria nem lá, mas é por amor. E aqui, ele diz: se é que tendes ouvido ao respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outro. Ou seja, eu prego a graça de Deus a vocês sem mimimi. Paulo está dizendo: eu rasguei o verbo. Olha a graça de Deus. Porque Deus apanha o sábio na sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem na loucura da pregação. Eu não estou falando para vocês uma coisa básica. Eu estou falando para vocês, disse Paulo, a loucura da cruz. E qual é a loucura da cruz? É os mistérios que foram ocultos às gerações e a nós foi revelado. Que mistério é esse? Era aquilo que estava escondido pelo pecado. O pecado é um véu posto nos nossos olhos. Ninguém enxergava, ninguém deduzia, ninguém via. Mas pelo sangue carmesim, Ele tirou o véu dos nossos olhos. Sabe, gente, quando eu olhei para isso, eu vi Paulo mostrando para mim, dizendo: Adriel, em Cristo Jesus, foi-me dado o direito nessa era dispensacionalista, de falar sobre a graça de Deus. E graça não é desgraça, graça não é graça sobre troca, graça sobre troca é coisa de homem. Graça sobre graça Ele nos deu. Oh glória, aleluia. Graça sobre graça foi liberada sobre as nossas vidas. E só é vencedor quem fica de posse desta graça. Sabe por que eu e você já vencemos essas provações? Porque somos filhos dessa graça. Sobre a graça. Eu não ando por vista, eu ando por fé em Cristo que me gerou graça. Sabe o que é graça? O favor que eu não mereço, o favor que tu não merece. E sobre esta graça, tu foi amada, tu foi perdoada, tu não vai ser, tu já foi. O perdão te alcançou, o perdão te salvou, o perdão te purificou, o perdão te perdoou. E hoje nós estamos abraçados na graça. Só quem é da graça, aplaude de graça, porque tem graça sobre nós. Glória! Pois segundo a revelação, não foi segundo a academia de letra. Oh glória! Não foi segundo a biblioteca de Alexandrina. Não foi segundo a biblioteca da Torá judaica. Foi segundo a revelação. Foi-me dado a conhecer o mistério. E que mistério é esse? Oh glória! Aleluia! Que mistério é esse? O mistério da cruz. Porque a cruz não é simplesmente essa formatação que nós vemos. A cruz é uma expressão sacrificial, aonde o Cordeiro se sacrificou, o Cordeiro se entregou antes da fundação do mundo. A cruz não é romana, a cruz não é latina, a cruz, ela estava em Deus. A crucificação, ela acontece há 12.000 anos atrás. A cruz não, a cruz precede a história. Oh glória! Antes da história, irmão Marcos, ser contada, a cruz já existia. A cruz precede a história. A cruz precede a história, está na história, fora da história, pois o Cordeiro morreu antes da fundação. Ó, isso é maravilhoso. Paulo diz, o mistério, sabe o que é o mistério, Tiago? A palavra mistério aqui do grego é mysterion.
que quer dizer levantar a ponta do véu e mostrar o que está escondido, e mostrar o que está debaixo do véu. Aleluia. Sabe o que é mistério aqui? Não é o segredinho que tu tem com a tua amiga, que tu só conta para uma e para outras, não. Não é o segredinho que... Não, isso não é mistério, isso é um segredo seu. Mistério é levantar a ponta do véu e revelar o que está escondido. Oh, glória. Quando Cristo morreu, ele rasgou o véu. Oh, glória, aleluia. O véu ali não começou a ser rasgado de baixo para cima, porque a obra de Cristo não começa de baixo para cima, começa de cima para baixo. E diz que o véu se rasgou. E para você ter uma ideia, mais ou menos 80 centímetros tinha de largura aquele véu. Quando ele rasgou o véu, mostrou o lugar santo do santo. Já a linguagem de Apocalipse diz assim: eis aí o tabernáculo de Deus com os homens. Aleluia. Aqui o mistério que estava oculto às gerações. E que mistério é esse? É o mistério que nos foi dado gratuitamente no amado. Essa palavra me constrange. Essa palavra me liberta. Essa palavra me transforma. Essa palavra me ensina a andar com a consciência. Essa palavra arranca de mim a tirania, o narcisismo. Essa palavra me faz refletir para dentro, crescer para dentro. Porque eu tenho que estar alicerçado, pois segundo a revelação, Paulo está dizendo, eu não aprendi na faculdade com Gamaliel, eu não aprendi na escola de doutor Hilel, eu não aprendi na filosofia grega, essa revelação foi me dado, e quem é essa revelação? É Jesus Cristo, a pessoa mais importante das nossas vidas. Jesus é tanta revelação que disse-lhe Filipe, mostre-nos o Pai. Ele olhou e disse, Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me percebeste. Quem me vê a mim, vê o Pai, e quem vê o Pai, vê a mim. Ou seja, ele está dizendo, eu sou a revelação. Hebreus capítulo de número 1 diz, Cássio, que ele é a expressão exata do ser de Deus. Não é Isaías, não é Paulo, não é Jeremias, não é Moisés. Nele não há sombra de variação, nele não há sombra de dúvida. Em Jesus está oculto todos os tesouros da sabedoria. Em Jesus habita toda a plenitude da divindade. Em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Deixa eu profetizar. Em Jesus eu já venci. Em Jesus nós já vencemos. Em Jesus nós já rompemos. Em Jesus já conquistamos. Em Jesus a igreja já venceu. Só quem é de Jesus aproveita para adorar Jesus. Só quem é para ser, só quem é de Jesus exalte a Jesus. Oh, glória! Ei! Sabe? Toda vez que eu estou lendo as Escrituras, eu começo a chorar. Sabe por quê? Eu creio que Deus usa profetas. Mas o que o profeta vem entregar para ti não é maior do que isso. Está aqui, ó. Ele nos deu a segundo a revelação.
Não espere Deus levantar profeta para te conduzir, para te guiar. As Escrituras já estão dizendo, Ele já nos deu a revelação. Eu não posso querer fazer nada só porque eu tenho que estar esperando um profeta me falar para me fazer. Ele já nos deu a revelação. Oh, glória! E Adriel e os profetas que Deus usa é só um bônus. A maior revelação estará aqui. Se não tiver aqui, é anátema, é maldita, não procede do reino de Deus. Existem pessoas que leem isso aqui e não creem nisso aqui. Paulo está dizendo, o que eu falei para vocês foi só resumidamente. Imagina esse homem falando tudo que ele sabia. Em cartas, Suzy, a gente só escreve uma síntese do que a gente pensa. Imagine tu falando, como era esse homem. Ele disse, ó, eu vou dar só uma pitadinha. E é tão pitadinha que até hoje tem gente querendo entender ele e não consegue. Está ano-luz da minha geração. Porque ele diz assim, ó, esse mistério eu escrevi a vocês, resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o discernimento nos mistérios de Cristo. Quando tu lê, Deus está dizendo para nós, Tiago, quando tu lê, compreenda os mistérios de Cristo. Será que isso não lhe é suficiente? Será que isso não é a pegada da coisa? Irmão Marcos, o texto está dizendo para nós assim, ó, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo. Tem gente que lendo essa clareza ainda não compreende, mas o que quer dizer isso? Está bem claro, quando tu me ledes, tenta me entender o mistério de Cristo revelado a mim. Que em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos do homem, o seu irmão e eu somos privilegiados de fazermos parte dessa revelação. Os antigos, irmão Edilson, não tiveram esse privilégio, nós, porém, temos. Oh, glória! Os netos de Abraão não tiveram esse privilégio, Cássio. Davi com seus filhos não tiveram esse privilégio, Cássio. Nós temos em Cristo, nós somos herdeiro do reino de Deus. E ele diz, a qual em outras gerações não foi dada a conhecer os filhos do homem, como agora foi revelada aos santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiro, membro do mesmo corpo e co-participante das promessas de Cristo Jesus por meio do Evangelho. Ei, gentio não tinha direito, gentil não era acolhido na comunidade judaica, gentil era lixo. E quem são eles, Adriel? Você, eu. Nós somos gentil. Nós não temos sangue judaico na nossa veia. Nós não nascemos em Israel. E aqui é uma miscigenação. Tem gente de várias partes do Brasil aqui. Até fora do Brasil, ou seja, há uma mistura. Outros da capitais e outros dos interiores. Nós somos gentil. Para os judeus nós não tinha vez.
Mas aqui está revelado a saber, irmãos gentios, vocês são co-herdeiros. Aleluia, glória a Deus. Quem sabe o que é uma herança, quem sabe o que é um herdeiro, tem mais ou menos a noção do que Paulo está dizendo. Vocês são herdeiros, vocês não são lixo, vocês não são pagãos, vocês são herdeiros. E herdeiro de onde? Vocês são herdeiros e, detalhe, são coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Meu amigo Amos, nós somos participantes da promessa do Deus vivo. Herdeiros! Nós somos tão quadrados que quando a gente chega em casa, a voz da aprovação fala mais do que a voz da palavra. Desculpa a expressão, nós somos tão quadrado, a um cubo levado ao quadrado, que quando chega em casa, a aprovação fala mais do que essa palavra. Nós somos participantes da promessa do Deus vivo, minha gente. Quando você olha uma festa de longe, Cássio, você não é participante, mas quando você está dentro, envolvido, você é participante da promessa, da festa. O que Deus está dizendo para nós é: ei, tu não é estranho não, tu não é um Zé Ninguém não, tu não é um zero esquerda não, você é participante, você pertence à família real, à nobreza real, à excelência real. Ei, vocês são filhos da eternidade com Deus. Só quem é da eternidade com Deus, levanta a mão, deixa eu profetizar. Aleluia. Eu sinto a graça de Deus tomando a minha boca para dizer para alguém aqui: o que Deus está dizendo para mim e para você é: se a porta está fechada, não significa que eu te esqueci. Se o deserto está grande, não significa que eu te abandonei. Eu estou trabalhando muito melhor do que você, pois o meu silêncio está gerando a promessa maior, diz o Senhor Deus. Só quem pega, aplauso ao Senhor e glorifica o Rei. Oh, glória! Eu sinto a graça de Deus falando aqui. Para me partir para a conclusão, nós somos participantes. E ele está dizendo assim, e eu fui constituído para ser ministro conforme o dom da graça de Deus é me concedido, segundo a força operante do seu poder. Paulo está dizendo: eu não sou pregador porque me formei, não. Eu estudei, mas eu não sabia que o que ele ia fazer em mim ia usar esse estudo para me fazer o que sou hoje. Mas eu não sou o que sou porque eu sou o Paulo, o apóstolo. Não. Ele diz assim, eu fui constituído ministro desse evangelho segundo, conforme o dom da graça de Deus. É de graça. É de graça, aleluia. Dom é graça, graça é dom. Sabe o que é isso? Ninguém merece, ele vai lá e dá. Ele deu dom para pessoas aqui. Deixa eu falar. Aí você olha e diz assim, eu fui constituído, sabe o que ele está dizendo? Foi ele que me constituiu. Eu me constituí por si só? Não. Eu me tornei ministro do evangelho por si só? Não. Ele me constituiu. Eu sou Paulo, o ministro. Oh, glória. Vou repetir. Eu sou Paulo, o ministro.
Eu não sou o ministro Paulo. Ah, como eu preciso aprender. Eu sou Paulo, o apóstolo. Tem gente que coloca, eu sou o pastor Adriel, né? Paulo não, ele dizia primeiro o meu nome, depois vem o cargo. Está aqui, ó. Paulo, o ministro. Paulo, o apóstolo. Paulo, o santo. Assuma a sua identidade, porque o reino é isso. Assumir a sua identidade. Já estão consagrando até pai apóstolo. Vai entender a minha geração? Queremos ministério de tudo, menos o que significa ministério. A palavra ministério é serviço. Ninguém quer servir. Nós queremos ser servido. Mas eu, com minha pequenez, vou continuar servindo o meu Senhor e a minha geração, porque eu nasci para fazer história para o reino na terra. Eu fui gerado para crescer no meio do deserto. E deixa eu profetizar. Nesse período de crise, Deus fará tu crescer. Não para dentro, não para fora, mas para dentro. As tuas raízes vai ser alicerçado na rocha eterna. E ninguém vai roubar o sucesso que Deus vai te dar nesse tempo de crise. Pega essa profecia, porque nesse tempo de crise, Deus está levantando um batalhão de pessoas que cresceram em meio a tantas provações. Quem quer crescer? Quem quer crescer? Quem quer crescer? A mim, ele está dizendo eu, Paulo. Eu sou o menor de todos os santos. Ah, Tiago, como tem gente grande sendo pequeno. E como tem pequeno em sendo grande. Aqui, ó. Olha aí, observe. Ele está dizendo assim, Eliseu: a mim, o menor de todos os santos. Tem gente que quanto mais cargo tem na igreja, mais inchado fica, né? Olha o homem que escreveu 13 livros da Bíblia, dizendo assim, ó, eu sou o menor. Oh, glória. Ele está dizendo, ó, irmão de Éfeso, eu não estou para querer ser maior que ninguém. Eu sou o menor dos santos. Só tem uma coisa que eu sou maior do que vocês. Eu sou o maior dos pecadores. Oh, glória. Porque eu só entendo a minha pequenez pecadora quando eu tenho a graça de Deus em mim. Esse negócio de ser cheio de Deus e se gloriar, irmão, não entendeu Deus, não sabe o que é Deus. Porque quando Deus está em mim, Ele só mostra o que não presta dentro de mim. Ah, sou cheio de Deus. E fica cobrando os outros que não é o seu ponto de vista, né? É mentira! Paulo, quando veio do céu, ele veio com um espinho. Ele não voltou com asas de anjo, ele voltou com um espinho. Aonde foi que Satanás se transformou, Satanás? Na presença de Deus. Isso aqui é pesado, tem muita gente que não aceita isso. Porque tem gente que acha, não, na presença de Deus eu vou virar um anjo. Depende do anjo, né? Quando eu oro, não é para mim estar mais cheio do fogo de Deus. Quando eu oro, é para mortificar a minha carne. O meu sentido fica mais aguçado quando eu jejum, quando eu oro. Faça o teste para você ver. Se abstém da comida para você ver. É ciência. Olha, eu não estou nem puxando pela Bíblia, eu estou falando da ciência. Aí a Bíblia ainda manda a gente jejuar para sair essa casta de demônios. Sabe por quê? Essa casta só sai com muita oração e jejum. Não é a casta do fulano, é a casta que está em mim, esse karma. Que karma? É o olhar gordo, é a mentira, é a cobiça, é a fofoca, é a vaidade. É esse monte de absurdo que tem em nós. Que só que é capaz de limpar é a lavagem pela regeneração.
sou, é o Espírito me regenerando, e aí eu me torno santo quando eu sou um pecador purificado no sangue do Cordeiro, e eu sou santo quando eu creio em Jesus. Se tu crê em Jesus, seja bem-vindo ao mundo dos santos, que erram, mas são santificados em Cristo Jesus. Oh glória! E eu concluo a minha fala com Paulo dizendo: você está pensando que eu sou grande? Eu sou o menor dos santos. Eu não quero grandeza com nada não. Porque Paulo entendeu que no reino de Deus, Cássio, não é os maiores, é os menores. Né? A parábola que Jesus disse: quando tu fores em uma festa, não tome os primeiros lugares da festa. Ele está falando da sua presença quando ele vier a esse mundo. Não procure os melhores lugares numa festa. Sente lá atrás, o dono da festa vai vir e vai te chamar para frente. Porque é melhor ser o último do que ser o primeiro. O reino de Deus é tudo o oposto, né? E ele está dizendo: quem quiser ser maior lá, que seja o menor aqui. E Paulo tira toda a vaidade e diz: eu sou o menor dos santos. Está aqui, ele diz no versículo de número 8: a mim, o menor de todos os santos, me foi dado a pregar a graça de Deus ao gentio, o evangelho de Deus ao gentio. Irmão, se Paulo, sendo o pequeno que foi, Deus deu esse evangelho para ele, meu Jesus, eu quero ser menor que Paulo. Não estou aqui para ser maior, menor ou superior a ninguém. Eu quero me reduzir a nada, e que ele cresça e que eu diminua. Aleluia. Aleluia. João Batista, disseram: João Batista, tira a sandália dele. Ele olhou e disse: epa, essa aí eu não sou nem digno de desaltar as alparcas, as sandálias dos seus pés. Que ele cresça, aleluia, e eu diminua. Que ele cresça e nós diminuamos. Que ele cresça e que ele cresça e nós se escondemos nele. Não queremos se aparecer não. Ele cresça e nós diminuamos, porque essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. Só quem acredita glorifica ao Jesus das nossas vidas. A mim, o menor dos santos, foi me dado o dom da graça de Deus de pregar o evangelho. De pregar quem? O evangelho das insondáveis riquezas. Das insondáveis riquezas. Ele dizia: as insondáveis riquezas.